nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 8 de junho de 2025, 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 horas da tarde lá em Kyiv, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos mais um grande ataque ucraniano contra 3 empresas na Rússia aqui ligadas à produção bélica russa, empresas químicas, empresas de petróleo. Em Moscou, Tula e Nizhny Novgorod foram atingidas essa noite por um grande ataque ucraniano com drones, né? Também tivemos ataques ucranianos aqui na região de Melitopol, também uma indústria aqui, e Sevastopol, né? Essas duas áreas aqui são áreas ucranianas temporariamente ocupadas pelos russos. Também teve um ataque ucraniano em Krasnodar Krai, aqui no sul da Rússia, né? E tem mais outras informações interessantes. Lembra do Su-35 que foi derrubado ontem? A gente sabe agora que ele foi derrubado por um F-16. É a primeira vez que um F-16 ucraniano derruba um Su-35 russo. E aparentemente ainda teve o uso do AVAX, que é o sistema de aviso antecipado que foi fornecido pelos suecos, né? Se os ucranianos têm essas capacidades, isso significa que a situação vai se tornar muito mais complicada para os russos na linha de frente, né? Também vamos falar sobre algumas informações de ataques anteriores feitos pelos ucranianos nos últimos dias e vamos falar sobre uma suspeita de que os ucranianos teriam feito um outro ataque parecido com o Spiderweb, né, o teia de aranha, mas dessa vez visando uma locomotiva. Muita gente falou sobre isso ontem, inclusive algumas contas que são muito sérias, mas o pessoal está voltando atrás, porque não tem evidência visual de que isso tenha acontecido de fato. Vocês lembram quando teve a Operação Teia de Aranha, a gente viu os vídeos dos aviões pegando fogo. Por que não tem nenhum vídeo do trem pegando fogo, né? Tem alguma coisa errada nisso daí, eu concordo. Bom, em relação à linha de frente, nenhuma mudança significativa, nós vamos dar uma olhada nisso daqui. E teve um grande ataque cibernético ucraniano contra as ferrovias russas, tá? Vários sites russos estão parados devido a esse ataque cibernético ucraniano. Vamos falar também sobre um conjunto de documentos secretos que foi vazado por um grupo hacker. Isso chegou no New York Times e mostra principalmente a desconfiança entre a Rússia e a China. Embora os dois sejam declaradamente amigos e não sei o que lá, e queiram cooperar, existe uma desconfiança mútua muito grande, o que não é nenhuma surpresa para quem entende de história, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Fraude no Pensolão, Estação Verão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de ontem para hoje tivemos ataques com mísseis e drones contra a Ucrânia, mas foi um ataque menor, né? 52 mísseis e drones no total. Teve Onyx, que são aqueles mísseis P-800 lançados, seriam mísseis contra navio, mas os russos têm usado isso contra alvos em terra, e 2 Ha-59-69, e mais um monte de drones que teve aqui, 40 drones, né? Mais um ataque grande, é verdade, mas de novo, muito menor do que a gente está acostumado a ver, uma coisa que, né, será que já acabou o ímpeto russo de vingança pelo ataque lá dos aviões, né? Bom, vamos aguardar os próximos dias, ver o que vem por aí, né? Bom, a primeira grande notícia do dia. Ontem a gente já falou do Su-35 que foi derrubado ali na região de Kursk, né? Então isso é lógico, é uma excelente notícia. O Su-35 é o avião russo mais avançado que eles têm em operação. Eles têm um tal de Su-57, mas parece que só tem protótipo voando, são pouquíssimos, e nem se sabe se a coisa funciona de verdade. Tem muita gente que desconfia que é uma coxambração só o Su-57. Mas o fato é que, na guerra mesmo, o Su-35 é o mais avançado, e foi derrubado um ali na região de Kursk. Isso, por si só, já é uma ótima notícia, porque é menos um avião que a Rússia tem para atingir os ucranianos. Mas a gente teve uma notícia melhor ainda. Esse avião teria sido derrubado por um F-16 ucraniano, né? Os F-16, então, são originalmente desenhados e fabricados nos Estados Unidos, mas esses F-16 que a Ucrânia está usando foram doados para a Ucrânia pela Holanda, né? Outros países também prometeram doar F-16, devem chegar mais F-16, mas a boa notícia é que os pilotos ucranianos já estão capacitados a usar o F-16 e conseguir, inclusive, derrubar aviões russos de última geração, né? Isso é um feito e tanto, né? Lembrando que a Força Aérea Ucraniana era toda focada em aeronaves da era soviética, do tipo soviético. O pessoal conseguiu aprender a pilotar o F-16 a ponto de derrubar um avião russo. E o melhor ainda é que isso aparentemente foi feito usando um AIM-120 AMRAAM,
que é um míssil guiado por radar, né? Como é que funciona isso? Os aviões todos eles têm radar para detectar outros aviões na região, né? E esse radar, ele é uma coisa positiva, o avião consegue detectar outros aviões da região, só que tem um lado negativo. Quando você usa o radar, você emite radiação. E no que você emite radiação, outros aviões podem saber onde você está também. Então esse é o problema de você usar o radar desses aviões. Até aqui os russos vinham usando isso, por quê? Porque os ucranianos não tinham aeronaves capazes de fazer frente aos aviões, aos caças deles, né? Agora tem o F-16. E aí o que aconteceu? O F-16 não usou o radar para evitar que o russo soubesse onde estava o F-16. Ao contrário, usou um sistema AEW&C. É uma espécie de AWACS, que é um sistema de detecção antecipado. Então o que aconteceu? Quando o Su-35 usou o radar dele, o F-16 detectou, usou o míssil com um rastreio por radar e derrubou o Su-35. Entendem o problema disso? Ficou muito fácil para os ucranianos. Os ucranianos têm essa capacidade agora de usar o AWACS junto com o F-16 para derrubar Su-35 ou outros aviões russos. Acabou. Os russos não podem mais usar aviões na linha de frente agora, que é muito arriscado para eles, né? Vão ter que ficar restritos a áreas muito atrás. E essa é a grande vantagem do F-16 sobre a aviação soviética. É o raio de alcance que ele tem. Ele consegue atingir o avião russo muito antes que o avião russo tenha chance de atingir o F-16. É uma vantagem aérea significativa. Isso pode significar dominância aérea ucraniana nas linhas de frente aqui. Isso é uma coisa que seria trágico para os russos, né? Aqui, ó, a Suécia doou 2 Saab AWACS, que é esse aviãozinho sueco aqui, com esse radar especial aqui, né? Aí você fala assim, poxa, mas por que tem um radar nesse avião e o F-16 não tem um radar? Mas é exatamente isso, que tem esse vídeo aqui, é um vídeo chinês de propaganda, antigo, não tem nada a ver com o caso, mas explica o problema, né? Quando você tem aqui um avião para atingir outro avião, ele precisa ligar o radar dele para atingir o outro avião. Só que aí o outro avião vai ficar sabendo do avião original que está lançando isso aqui, porque tem o radar. Então é arriscado, né, ele sofrer um ataque daquele avião, porque como ele ligou o radar, o outro avião fica sabendo do radar e pode atingir o avião original, né? Aí que entra o AWACS. O AWACS, ele faz o radar, então esse avião aqui vai ver o AWACS, mas não vai ver o avião original que vai atirar. E o AWACS, como ele tem uma potência muito grande, ele pode ficar muito longe, muito mais longe da capacidade do jato russo de atingir. Então, em momento algum, ele está em risco, né? O radar dele, ele é um avião direcionado a fazer radar, então ele passa a informação do radar dele para o jato ucraniano, e aí o jato ucraniano pode, então, lançar o foguete e atingir o outro jato lá, sem o próprio F-16 correr risco. Então, ou seja, agora que os ucranianos têm essa capacidade, eles podem virar o jogo ali na linha de frente. E lembra, os russos têm AWACS também. Os russos podiam fazer isso também. O que aconteceu com os AWACS russos? Os últimos deles foram destruídos na Operação Pavyutina. Lembra? Na Teia de Aranha? Pois é, a gente mostrou os vídeos deles sendo destruídos aqui. Então, nesse momento, os ucranianos têm acesso ao AWACS, os russos não têm como fazer esse tipo de dobradinha. Ou seja, os russos não vão poder mais levantar os voos dele próximos da linha de frente. Isso vai dar uma vantagem enorme para a Ucrânia daqui para frente, né? Bom, é verdade que o AWACS russo tem vantagem sobre o ASC-890, que é o equivalente da Suécia, que foi doado para os ucranianos, né? Mas não tem vantagem em tudo não, tá? Por exemplo, o alcance do radar é maior no sueco do que no russo. A questão só é que o russo tem uma capacidade de gerenciar mais alvos ao mesmo tempo e também consegue uma velocidade maior e tem uma carga maior, né? Uma capacidade maior. Só que, no final das contas, o sueco tem um alcance maior para a detecção. Então, ou seja, acaba sendo melhor no final das contas isso daqui. O sueco vai fazer diferença, né? Tem um alcance menor em termos de capacidade de voo, mas para a Ucrânia isso não faz tanta diferença assim. A Rússia precisa de um muito grande, porque a Rússia é muito grande. A Ucrânia não precisa de um tão grande, porque a área da Ucrânia não é tão grande assim. O fato é que isso daqui pode dar uma vantagem enorme para os ucranianos agora na linha de frente, né? Vamos aguardar, estou ansioso por mais notícias desse tipo. Bom, saiu essa notícia aqui que eu cheguei a repercutir no canal Mundo em Revolução.
falando sobre... Esse aqui é um blog russo falando isso daqui, ó. Outra loucura aconteceu com os nossos serviços especiais. Existe um ponto, não há mais motivo para ficar silencioso. O inimigo destruiu uma locomotiva com tanques e dezenas de veículos armados. Em algum ponto, as escotilhas abriram em vagões que tinham grãos e começaram vagões de transporte de grãos, né? E começaram a voar vários drones, e aí isso atingiu a locomotiva, depois destruiu os tanques que estavam sendo carregados. Quem foi o idiota que teve a ideia de combinar um trem de equipamento militar com vagões de grãos e também parece que tinha combustível e não sei o que lá? É a Operação Spiderweb 2.0, né, Paviutina 2.0, o inimigo destruiu a maior parte do equipamento sem nada que pudesse fazer. Alguém precisa responder por isso, né? Então, lindo, maravilhoso, né? E o problema é que teve gente que repercutiu, um monte de gente repercutiu isso, e são contas que são contas conhecidas lá da Ucrânia, né? Eu falei isso também, cheguei a repercutir achando que isso fosse verdadeiro, mas agora o pessoal está voltando atrás, dizendo que, olha só, o Neo Reportes, por exemplo, chegou a noticiar isso, mas depois tirou o post que ele falava sobre isso, porque a coisa tá meio dúbia, né? A gente não tem imagens. Lembra da Operação Teia de Aranha, né? A gente viu os aviões, se foi a mesma coisa, com os ucranianos pilotando os drones e coisa e tal, a gente teria imagem disso acontecendo, e não temos nenhuma imagem disso acontecendo, né? Então, eu acho que isso daqui simplesmente é mentira. Os russos apavoraram com alguma coisa, falaram isso daqui, e o pessoal ucraniano, empolgado por conta do sucesso da Operação Teia de Aranha, acabaram embarcando nisso. Eu também embarquei nessa, peço desculpas aí aos meus seguidores, a empolgação às vezes, mas eu estou corrigindo aqui, aparentemente isso não aconteceu, tá? Bom, agora, uma coisa que a gente ficou sabendo agora, lembra que eu falei para vocês que o Putin ligou para os chefes de Estado no Ocidente reclamando de ações terroristas dos ucranianos contra os trens russos? E aí uma coisa estranha, por quê? Porque, né, a Ucrânia fez um ataque contra bases aéreas, não fez ataque contra trens, né? Mas nos dias anteriores teve alguns trens que tiveram acidentes, a gente chegou a falar sobre isso. E eu disse para vocês, a gente não sabe se foram os ucranianos que atingiram esses trens ou não. Atingir os trens seria perfeitamente razoável, né? Afinal, trens são equipamentos de uso duplo, são usados para a vida civil, mas também são usados para objetivos militares, né? Agora, a gente ficou sabendo que aquele trem em que morreram passageiros, lembra, ali em Briansk, esse era o ponto principal do suposto do terrorismo ucraniano e coisa e tal, que seriam eles matarem civis e coisa e tal, porque teve uma ponte que caiu ali em Briansk e de fato chegaram a morrer passageiros de um trem de passeio que bateu nessa ponte, né? Só que agora a gente ficou sabendo que a ponte caiu às 10h20 da noite e o trem de passageiro chegou às 10h50 que se chocou com a ponte. Ou seja, o pessoal já sabia, 10h20 foi o momento que o pessoal já sabia que a ponte tinha caído. Era só ter falado, ó, para os trens, né? Meia hora dá tempo de parar os trens todos nisso daí. Meia hora, provavelmente o trem até chegou a parar em estação nesse meio tempo e retomar a viagem dele, coisa e tal. Ou seja, o que aconteceu aqui foi feito de propósito. Os russos deixaram o trem de passageiros bater na ponte e morrer gente para poder dizer que era terrorismo ucraniano contra, né, os russos e coisa e tal. Olha só como é que os ucranianos também destroem vidas russas, é a mesma coisa e coisa e tal. E repito, mesmo que isso daqui tivesse sido feito pelos ucranianos, não estaria errado. Por quê? Atingir estação ferroviária, atingir trem, esse tipo de coisa, é coisa de uso duplo, né? Usa-se para militar também, então é alvo legítimo também. Muito diferente dos russos, que você vê atingindo prédios civis ucranianos que não tem absolutamente nenhum uso militar, só tem uso civil mesmo, né? Então talvez isso daqui faça parte dessa propaganda propaganda russa, para dizer que tá vendo como é que os ucranianos fazem terrorismo com os trens e coisa e tal, usando drones e coisa e tal. Enfim, não sabemos mais. Vamos aguardar, se a gente tiver mais alguma notícia sobre essa situação dessa suposta Operação Paviutina 2.0, a gente fala para vocês. Bom, falando outras boas notícias, tá? Os ucranianos destruíram um Buk M3 no sistema de defesa antiaéreo usando o Switchblade 600, né? O Switchblade é um drone americano, tá, de curto alcance que não fez muito sucesso na Ucrânia, não. A gente não viu muita coisa sendo atacada, tendo sucesso. Mas parece que o Switchblade 600, que é uma versão mais avançada dele, agora está fazendo efeito, destruiu esse M3 aqui. E essa destruição de sistemas de defesa antiaéreos
da Rússia. Isso é um objetivo ucraniano. De novo, a Ucrânia está buscando controle aéreo na linha de frente, né? Esses buques são tipicamente sistemas de defesa antiaéreo mais focados na linha de frente. E se a Ucrânia tiver o domínio aéreo da linha de frente, meu amigo, essa guerra muda de figura completamente, né? Bom, falando sobre um outro ataque, repara que não é a mesma coisa, tá? Esse daqui foi uma coisa, esse aqui é um buque, esse daqui é o Iskander, que a gente falou alguns dias atrás, que os ucranianos destruíram 3 Iskander. A gente teve agora a confirmação, segundo o presidente Zelensky, que todos os 3 lançadores de mísseis Iskander foram destruídos em Briansk no dia 5 de junho, né? Então a gente falou que um tinha sido destruído e 2 danificados. Agora a gente sabe que os 3 foram destruídos, os 3 lançadores de Iskander ali em Briansk foram destruídos, o que é uma excelente notícia, porque eles estavam aqui justamente sendo preparados para atingir Kiev, né? O Iskander é um míssil de longo alcance, é um míssil muito rápido, e poderia ser usado contra Kiev, né? Briansk está bem perto aqui, ó, essa região aqui, está bem perto de Kiev, é a região russa mais próxima de Kiev, no final das contas, né? Então os lançadores de mísseis foram destruídos junto com um monte de mísseis. Isso aqui é uma excelente notícia, né? Aqui, ó, durante um ataque ucraniano contra os lançadores de mísseis em Briansk no dia 5 de junho, 8 soldados russos foram mortos e 15 foram feridos, segundo a Astra. Então, ou seja, nesse ataque também, além de destruir os lançadores e os mísseis, também foram eliminados alguns soldados que estavam perto de cometer crimes de guerra, lançando esses mísseis contra a Ucrânia, né, contra Kiev. Tem aqui as imagens de alguns gordolas aqui, gordolas ladrões aqui, ó. Tenente-coronel Oleg Podozorov, que seria o comandante da 26ª Brigada de Mísseis, né? Ou seja, o cara que era o comandante do grupo ali foi eliminado nesse ataque. Excelente notícia isso daí, uma ótima notícia, porque também esse pessoal precisa ser treinado, então substituir uma pessoa com experiência dessa é mais complicado para os russos, né? Então, mais uma boa notícia aqui dessa destruição, né? E bom, além disso, a gente teve um grande ataque de drones também, de ontem para hoje, ucranianos atacando a Rússia. Então, lembra que os russos atacando o ucraniano fizeram 2 dias de ataque grande, mas pararam, né? Meio que deram uma refrescada aqui, né? E agora os ucranianos fizeram mais um grande ataque aqui contra os russos. Aliás, já vai ser o 3º ou 4º dia de ataques seguidos ucranianos contra os russos, desde a Operação Pavyutina, né? Aqui, ó, uma das coisas atingidas foi a base militar de Krimsky, em Krasnodar Krai. Os avisos do FIRMES, né, aquele satélite da NASA que detecta incêndio, mostram aqui que possivelmente exatamente o depósito de combustível da base aérea foi atingido aqui também, né? Os ucranianos claramente querem destruir a capacidade aérea russa e aparentemente estão perto de conseguir isso, né? Aqui, ó. Agora, outra coisa atingida foi uma zona industrial em Nizhny Novgorod. Muito longe isso, tá? Nizhny Novgorod é aqui, ó. É bem longe mesmo. Isso daqui é uma região industrial que tem aqui de Kstovo. E foi atingida aqui uma refinaria da Lukoil. O alvo teria sido uma refinaria da Lukoil que tem ali na região. Tá aqui tudo pegando fogo. Na verdade parece que é uma unidade de produção de betumen que pegou fogo ali, né? Betumen é um óleo muito pesado, quase pastoso, que tem algumas utilidades aí. Qual foi o motivo dos ucranianos atingirem isso? Eu não sei, mas atingiram e está pegando fogo aqui com muita força aqui, ó. Isso aqui é a unidade de produção de betumen. Esses tanques aqui armazenam um betumen, né? Então eles estão aqui fazendo justamente a unidade de produção. Existe a possibilidade deles terem tentado atingir a refinaria da Lukoil ali em Nizhny Novgorod e terem sido derrubados e acabaram atingindo essa planta de produção de betumen, né? Não sabemos o que aconteceu ou se isso daqui já era o objetivo ucraniano no final das contas. De qualquer forma, tá aqui um incêndiozinho bacana para os russos lidarem, né? Aqui, ó, de novo, a situação ali em Nizhny Novgorod, ainda estão pegando fogo as coisas, a unidade foi totalmente destruída, tudo pegou fogo ali, incêndio e negócio de petróleo, é muito difícil você parar isso, né? Bom, não foi a única coisa, também tinha coisa pegando fogo em Moscou, então vocês podem ver, foram os 3 pontos atingidos aqui, Moscou também teve incêndio aqui nessa região, a gente tem aqui o que foi atingido aqui foi justamente um depósito de lubrificante, de combustíveis e lubrificante, na região de Pushkino,
na região de Moscou, tá? Uma pequena cidadezinha na região de Moscou, e o incêndio está pegando fogo rapidamente, tem um monte de coisas de incêndio ali, de tanques de carros do corpo de bombeiro, o pessoal tentando apagar o incêndio ali, mais imagens do incêndio lá em Moscou, né? E também teve um incêndio na estação de metrô de Moscou, tá? Essa estação de metrô de Moscou aqui pegou fogo. Agora, isso aqui a gente não sabe se isso aqui teve alguma coisa a ver com os ucranianos ou não, tá? Porque lembra, no grande ataque russo contra a Ucrânia, uma das coisas atingidas foi uma subestação que atendia o metrô de Kiev, e durante algumas horas o metrô de Kiev ficou sem operação, né? Deu uma dor de cabeça danada, o pessoal querendo trabalhar, e sem metrô ficou um caos em Kiev, né? Mas isso foi consertado, já está funcionando o metrô de Kiev de novo. Será que foi uma espécie de vingança ucraniana atingindo uma estação de metrô lá em Moscou? Mas não sabemos, não temos mais detalhes sobre isso. Está pegando fogo a estação de metrô, uma estação de metrô lá em Moscou, né? Bom, e finalmente teve uma fábrica da Eurochem na região de Azot. Na verdade, a fábrica se chama Azot, na região de Novomorkovsk, na região de Tula. Então a gente está falando desse terceiro ponto aqui que foi atingido. Está aqui, ó, Novomorkovsk, na região de Tula. É uma fábrica de fertilizante, olha só, fertilizantes nitrogenados. Agora o pessoal aqui no Brasil não vai poder comprar mais fertilizantes sujos de sangue, tá vendo? Foi destruída a fábrica de fertilizantes aqui. E a questão toda é que, embora ela produza fertilizantes, ela também gera um monte de produtos que são usados pelo complexo industrial militar, principalmente explosivos, né? Você sabe que fertilizante tem uma ligação com explosivos muito grande, né? A ligação do nitrogênio e coisa e tal. Você tem a explosão que teve no Porto do Líbano, vocês lembram? Era um pedaço de explosivo, de fertilizante que foi abandonado ali, que explodiu e que causou uma explosão devastadora. Isso não é incomum, tá? Fertilizantes explodem. E essa fábrica, evidentemente, estava sendo usada também para produção para criar material químico que seria transformado em cartuchos, em explosivos, posteriormente. Então a Ucrânia destruiu a fábrica aqui, um monte de coisa pegando fogo. Aqui, ó, a fábrica da Eurochem, que na verdade é de origem suíça, tá? Continua a pegar fogo e explodir. Já tem várias explosões até aqui, e parece que tem explosões secundárias também, pelo menos 5 explosões secundárias até aqui sendo ouvidas ali nessa região, né? Bom, também os ucranianos destruíram uma planta industrial ali na região de Melitopol, a Zhytomyr. É uma fundição de alumínio de alta pressão e faz produtos de fundição de precisão e coisa e tal, então produz equipamento que pode estar sendo usado também pelas Forças Armadas Russas, né? É uma fábrica ucraniana, ela está na região de Melitopol aqui, na região temporariamente ocupada da Ucrânia, mas é lógico, se está servindo ao inimigo, tem que destruir mesmo, né? Então está aqui a planta da Zhytomyr, lá na região temporariamente ocupada de Melitopol, sendo destruída pelos ucranianos aqui, né? Bom, outra notícia boa, o depósito de óleo em Engels entra no terceiro dia pegando fogo. Como eu falo para vocês, quanto mais tempo ele demorar pegando fogo, maior é a chance de haverem explosões secundárias, dos outros tanques pegarem fogo também. Excelente notícia. Daqui a pouco a gente tem mais novidade de outros tanques pegando fogo aqui, né? E, bom, além disso, teve mais algumas ações ucranianas aqui na linha de frente. Isso daqui foi um centro de comando russo ali na região de Kherson, que foi destruído pelos ucranianos aqui. Então dá para ver aqui que foi uma destruição bem significativa, né? Além disso, temos algumas novidades positivas aqui na região de Pokrovsk. Os ucranianos conseguiram retomar o vilarejo de Leontovich, na região de Pokrovsk. Uma boa notícia isso daqui. E o Pulevolan mostra aqui alguns avanços ucranianos ali na região de Sumy. Então repare como é que já está começando a estabilizar aqui. Ah, mas avançou esse tanto aqui. Mas os ucranianos já estão começando a voltar nesse lado de cá também, né? Enfim, muito pouca diferença, muito pouca coisa mudou aqui na linha de frente. Alguns pequenos avanços aqui na região de Toretsk, mas também nada significativo por aqui, né? E tem também essa outra imagem aqui que mostra a região de Totkino, os ucranianos avançando aqui em Totkino. Parece que as tropas russas aqui estão presas dentro da cidade, já estão cercadas pelos ucranianos aqui. Teria uma companhia inteira, cerca de 100 soldados aqui dentro, né? Aqui a gente vê uma visão geral dessa região aqui, dá para ver que tem áreas controladas na Rússia, controladas pelos ucranianos, essas áreas em amarelo,
áreas ucranianas controladas pelos russos aqui em vermelho, mas de novo, essa área aqui não é uma área que me preocupe muito, porque embora Sumi esteja relativamente perto aqui, não está tão perto quanto, por exemplo, Kharkiv mais ao sul, e os ucranianos certamente vão conseguir conter esse avanço russo por aqui, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre uma troca de corpos de prisioneiros, tá? Foi combinado lá em Istambul uma troca de corpos de prisioneiros, ou seja, soldados ucranianos e russos que morreram, mas alguns corpos de russos que ficaram com a Ucrânia e uns corpos de ucranianos que ficaram com os russos, e com isso teria sido feita essa troca, teria sido combinada, mas há discordância aí, tá? Porque os ucranianos disseram que os russos estão fazendo um showzinho, trouxeram caminhões com 6 mil corpos de ucranianos e coisa e tal, para dar a impressão de que é um volume enorme de ucranianos mortos e coisa e tal. E, enfim, não se sabe se isso está muito certo, essa troca aqui, está havendo contestação. Segundo o ministro da Defesa russo, de acordo com os acordos feitos em Istambul, a repatriação de soldados ucranianos deve começar a mover para o local da troca hoje, né? Vamos ver o que vai acontecer aí com essa troca de corpos de prisioneiros. É lógico que receber o corpo do soldado não é o ideal, não é o que se espera. Agora, que teve muita crueldade russa com prisioneiros de guerra e deve ter muitos ucranianos que morreram enquanto prisioneiros de guerra, eu não tenho dúvida nenhuma. Enfim, vamos ver o que vai sair disso daí, né? A outra boa notícia que a gente teve hoje foi um grande ataque cibernético ucraniano contra o site dos trens russos, né? A empresa de trens russas lá. Então tem aqui a informação, os corpos cibernéticos do GUR conseguiram desabilitar os sistemas russos de ferrovia, né? O site zd.ru teve uma grande falha devido a um ataque de 6 GB por segundo, ou seja, aparentemente foi um DDoS, foi um ataque de DDoS, Distributed Denial of Service. Se você quer entender mais sobre esse tipo de ataque, eu tenho um canal também chamado Safe Source, em que eu falo sobre segurança da informação. Essa é a minha área de origem, para quem não sabe. Eu trabalhei durante a minha vida adulta praticamente toda com segurança da informação, desenvolvimento de software, segurança em desenvolvimento de software. E esse meu canal quase não tem audiência lá, mas eu falo sobre segurança em desenvolvimento e coisa e tal, né? Pois bem, então teve um ataque aqui de 6 GB por segundo e isso conseguiu derrubar os sistemas das ferrovias russos aqui. Mas esse tipo de ataque, embora consiga tornar o sistema indisponível, raramente consegue extrair alguma coisa de lá, né? De qualquer forma, vamos aguardar uma excelente notícia isso daqui. Bom, os propagandistas russos estão tentando semear discórdia entre a Polônia e a Ucrânia, né? Recentemente, o presidente polonês que ganhou a eleição lá na Polônia reafirmou que apoia a Ucrânia, que vai ajudar a Ucrânia e coisa e tal, mas ele quer o reconhecimento do massacre de Volyn, que é um massacre que aconteceu há centenas de anos atrás ali, que teria sido perpetrado pela Ucrânia contra poloneses e coisa e tal. Bem, é verdade que toda essa região ali na Europa do Leste, ela é bem complicada, né? A Europa Central ali é bem complicada, e aí ele quer o reconhecimento disso. Então, ou seja, ele é para a Ucrânia também, tá? Mas ele tem mais essa pegada nacionalista de querer culpar a Ucrânia pelo passado. Uma parte do que hoje é o oeste da Ucrânia já foi parte da Polônia, né? Enfim, é uma confusão danada aquilo ali. E aí os russos começaram a circular essa carta como se fosse um parlamentar ucraniano criticando o presidente da Polônia, falando que é um absurdo, que não tem direito, que o cara não é bem-vindo na Ucrânia, ou seja, querendo criar confusão entre a Ucrânia e a Polônia. O próprio parlamentar aqui, que é o Mykola Tościcki, que supostamente teria assinado essa carta, ele veio aqui desmentir, falando que ele não assinou esse troço não, que isso aqui é mentira, e que é propaganda russa, ignorem isso, a gente vai negociar com a Polônia, vamos ver o que é a questão diplomática, a gente vai chegar num acordo aí, não tem problema nenhum, né? Outra coisa curiosa lá na Rússia dos propagandistas russos, né, é que eles pegaram a deixa do Tucker Carlson, né, de falar, olha só como tem supermercado funcionando aqui na Rússia, tudo normal e coisa e tal, né, para fazer propaganda de que a Rússia tá normal, a Ucrânia tá normal também. Eu fui lá em Kharkiv, que tá ali na fronteirinha, bem na linha de frente, os supermercados normais, shopping center normal, tudo funcionando normal na Ucrânia também, né? É porque muita gente no Ocidente não tem a ideia do que realmente é uma guerra, né? Faz tempo que não acontece uma guerra por aqui, né? Uma guerra é uma coisa terrível, mas a verdade é que o país continua funcionando, tanto a Ucrânia quanto a Rússia continuam funcionando, as pessoas vão trabalhar, tem gente trabalhando em coisas
absolutamente mundanas, né, de vender no aspirador de pó, e continua acontecendo isso, né, o país continua funcionando. Mas olha só essa influência russa aqui falando que, olha, eu estou nos supermercados mais bacanas da Rússia. Eles têm até a Coca-Cola aqui, né? Porque vocês sabem, né? A Coca-Cola está proibida na Rússia, né? E não deixa de ser engraçado isso, porque aqui no Rio de Janeiro você vai até na biqueira mais vagabunda aqui da favela, aqui atrás de mim aqui, e tem Coca-Cola para vender na biqueira, né? Mas lá na Rússia só o supermercado mais chique, por quê? Porque, né, é complicado conseguir Coca-Cola na Rússia. Tem que contrabandear a Coca-Cola para a Rússia, né? O Elon Musk, que é o pai do Elon Musk, está na Rússia e vai participar de um diálogo com o Dugin, com o Alexander Dugin, lá o pessoal de ultranacionalista lá da Rússia e coisa e tal. E, bom, muita gente está colocando nessa história aqui, tá vendo como é que o Elon Musk é ligado aos russos e coisa e tal? E olha só, é lógico que é um absurdo o pai dele tá lá na Rússia, não tem lógica nenhuma, mas tem que lembrar todo mundo que o Musk é brigado com o pai, tá? O Musk, o pai e a mãe dele se separaram e ele ficou do lado da mãe e ele é brigado com o pai, ele não fala com o pai, ele critica o pai. O pai já deu várias entrevistas criticando o Elon Musk, não sei o que lá. Então, o fato do pai do Elon Musk estar na Rússia não quer dizer que o Elon Musk seja um ativo russo, pelo menos não necessariamente, né? Só para deixar claro esse ponto aqui. Acho um absurdo ele estar lá, mas lembra que ele é brigado com o Elon Musk, eles não são amigos, tá? E, bom, saiu uma reportagem muito curiosa aqui na New York Times, que é bastante interessante, né, falando sobre um vazamento de dados de inteligência que foi vazado por esse grupo aqui, ó, o Ares Leaks, que mostra um monte de informações sobre o serviço secreto russo, né, o FSB e coisa e tal. E o curioso, o New York Times tem uma grande matéria falando sobre isso aqui, mas o ponto focal dessa história toda, do que foi vazado, são justamente as relações da Rússia com a China, né? E mostra como é que tudo na Rússia tem um cuidado enorme com a China, embora, né, a parceria lá entre o Putin e o Xi Jinping diga que é uma parceria sem limites, vocês lembram, né? A China falou e coisa e tal. É verdade que a China, em tese, não ajuda a Rússia diretamente nessa guerra, mas tem algumas coisas suspeitas nisso daí, tá? Tem algumas coisas que realmente parece que a China ajuda, pelo menos com material que não é diretamente usado para meios militares, mas que pode ser de uso dual, né? De qualquer forma, a informação que sai disso daqui é que não é bem isso não, né? O que não é nenhuma surpresa, vamos combinar, eu sempre falei isso para vocês. Historicamente, a Rússia e a China sempre tiveram uma parceria de desconfiados, né? Desde a época da Revolução Comunista na China, do Stalin, toda a parte de Vladivostok era da China. Isso é um dos pontos que o pessoal se preocupa aqui, né? A China tem visões estratégicas para o norte, para a região do Círculo Ártico, segundo vazaram esses documentos do FSB, e ela tem feito ataques visando cientistas na Rússia e institutos de pesquisa, justamente visando, em algum momento, retomar a rota do Ártico, né? Porque, vamos lembrar como é que funciona a coisa aqui, ó. A China, hoje, ela não tem muito como usar o Ártico, mas toda essa área aqui, ó, isso daqui já foi da China, né? A Rússia invadiu isso daqui na Segunda Guerra Mundial e tomou toda a área de Vladivostok. Se a China ganha acesso ao Mar Ártico aqui, ó, ela ganha uma rota para vender coisas para a Europa muito rápida, muito mais fácil aqui pelo norte. Hoje, essa rota aqui do Mar Ártico, ela não está acessível, porque tem muito gelo, né? O que o pessoal está explicando aqui, congela muito. Mas à medida que o aquecimento global for acontecendo, que as geleiras no norte forem diminuindo, existe a expectativa de que a gente vai ter uma passagem aqui pelo norte. E a China está de olho nisso, porque esse mapa aqui, você sabe, a projeção de Mercator, né, ela exagera as coisas aqui no norte e comprime as coisas no Equador, né? Hoje, a China tem que passar por um monte de países aqui, pelo Golfo de Suez e coisa e tal, né? Para chegar pelo Mar Vermelho e para poder chegar aqui na Europa, para exportar coisas para a Europa. Em tese, se ela tivesse acesso aqui, lembra que isso aqui é muito menor do que aparece no mapa, e essa distância aqui também é muito menor do que aparece no mapa. Se você pegar um globo, se você pegar aqui, ó, olha essa visão no globo aqui, né? Se ela pegar essa rota aqui, pegar essa parte da Rússia aqui, ela passa a ter uma rota muito mais rápida para chegar aqui na Noruega, ou chegar na Europa. Isso aqui é relativamente pequeno, e não tem muitos países que teriam que se preocupar, ao contrário da outra rota, que é uma rota perigosa, passa pelo Oriente Médio, passa pelo Sudeste Asiático, que é cheio de problemas ali.
Então a Rússia teria muito interesse, desculpa, a China teria muito interesse nessa rota do Ártico, de acordo com os especialistas da Rússia aqui, o pessoal do FSB. Ou seja, embora a Rússia e a China tenham teoricamente uma parceria, essa parceria não é bem verdade não. E mais do que isso, né, a China está adorando a Rússia se destruir completamente nessa guerra, porque vai ficar muito mais fácil eles tomarem Vladivostok depois. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.